Olá! Faleceu Dom Pedro Casaldáliga no sábado, dia 9 de agosto, por embolia pulmonar. No programa de hoje, a entrevista central é com o monge beneditino Marcelo Barros, que foi amigo de Dom Pedro e atuou ao seu lado na Comissão Pastoral da Terra. Confira ainda em nossa reportagem a trajetória de Dom Pedro construída em defesa do povo e da democracia. A Central do Brasil traz estes e outros assuntos a partir de agora. Central do Brasil. A perseguição do governo Bolsonaro a ativistas antifascistas e ativistas pelos direitos humanos ficou ainda mais evidente com a revelação de um dossiê de monitoramento sigiloso produzido pelo Ministério da Justiça. No passado, um nome investigado pela Polícia Federal e por agências internacionais de segurança era o de Jorge Amado. O escritor brasileiro faria 108 anos neste dia 10 de agosto. O sociólogo Marcelo Ridente, professor da Unicamp, comenta a trajetória deste autor brasileiro. Parada Cultural. Jorge Amado, um escritor cuja trajetória vale muito a pena a gente conhecer. Por exemplo, lendo o livro dele, chamado Navegação de Cabotagem, em que ele conta de modo fragmentado várias passagens da vida dele. Ou então a biografia recente que a Josélia Aguiar escreveu sobre o Jorge Amado pela editora Todavia, em que ela conta vários episódios também da vida dele, inclusive um que é menos conhecido, que é a passagem do Jorge Amado pelo Partido Comunista Brasileiro. Ele foi militante comunista nos anos 30, 40, até meados dos 50. Nessa época ele escreveu obras que eu recomendaria muito que vocês leiam, como por exemplo Jubiabá, como por exemplo também Capitães de Areia, que tratam dos problemas do povo brasileiro, inclusive do povo negro. O Jorge Amado, que nesse momento era comunista, foi eleito por São Paulo, deputado federal mais votado por São Paulo para Constituinte de 1946. Um autor comunista que era ligado também aos cultos afro-brasileiros, às religiões afro-brasileiras, e que conseguiu incluir na Constituição a liberdade religiosa. Uma das lutas travadas por Dom Pedro Casaldáliga foi contra a desigualdade. Com a pandemia, enquanto milhares de micro e pequenas empresas fecharam as portas, os mais ricos aumentaram suas fortunas. Na América Latina e no Caribe, 73 bilionários ganharam mais de 250 bilhões de reais entre março e junho. Quase 40% do valor devido a incentivos públicos. Camila Piacese tem mais informações. O sócio da Localize e secretário especial no Ministério da Economia, Salim Matar Júnior, é considerado um dos caras mais ricos do Brasil. Mas, durante a pandemia, está aumentando em muito a sua fortuna. Tudo porque, em maio, foi beneficiado com um decreto do presidente que considerou que empresas do ramo de aluguel de carro são essenciais e devem permanecer abertas durante a pandemia. Como a procura por aluguel de carros por motoristas de aplicativos está em alta por conta da crise econômica, Salim resolveu investir na ideia. A história de Salim converge com a última pesquisa da Oxfam Brasil. O estudo mostrou que 42 bilionários brasileiros aumentaram suas fortunas em 177 bilhões de reais durante a pandemia. Ao mesmo tempo, a taxa de desocupação aumentou em 1,2% entre março e maio, e o nível atingiu um índice de 12,9%. Para o deputado federal do Rio Grande do Sul, Henrique Fontana, é necessário mudar os rumos da economia para enfrentar a desigualdade social no país. Uma das medidas indispensáveis é a taxação dos super ricos com impostos justos. A tributação é uma fonte econômica importante para financiamento do Estado, mas, da forma que está organizada no Brasil, aprofunda a desigualdade social, segundo a economista de São Paulo, Irina Cadó. Ela está estruturada hoje, sobretudo, através de impostos sobre o consumo, variável, nas quais as camadas de menores faixas de rendimento são as que mais pagam, uma vez que consomem proporcionalmente parcelas maiores do seu orçamento. Dom Pedro Casaldáliga foi um bispo que dedicou a vida em defesa do povo brasileiro, de nossa soberania.
Lutou em defesa das comunidades tradicionais, lutou pela Amazônia, lutou pelos trabalhadores do campo e pela reforma agrária. Seu falecimento comoveu milhares de pessoas que o conheceram no Brasil, onde viveu as últimas décadas, e no mundo. Personalidades públicas e lideranças de movimentos populares manifestaram o sentimento de luto nas redes. Nos trilhos do Brasil de hoje, Flávia Quirino nos leva para conhecer este lutador do povo que sempre acreditou que outro mundo é possível e defendeu a justiça, a igualdade e a liberdade. Trilhos do Brasil. 8 de agosto terá como uma das lembranças o dia da partida física de Dom Pedro Casaldáliga, o bispo de São Félix do Araguaia, interior do Mato Grosso. O bispo que falava de Brasil, da América Latina e lutava por um país de justiça, democracia e solidariedade. Dom Pedro chegou ao Brasil em janeiro de 68, em plena ditadura militar. Conheceu o Brasil profundo, incomodava os grandes e acolhia os pequenos. Para João Pedro Stedley, da direção nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, Dom Pedro viveu de forma coerente. Dom Pedro esteve sempre comprometido com os trabalhadores, com o povo brasileiro, e quis viver como eles. Foi comprometido com os índios, com os povos negros, com os povos quilombolas e com os sem terra. Em uma entrevista histórica ao programa Roda Viva, em 1988, ele se apresentou como era, simples e sincero. Alertou que gostava de ser chamado de Pedro, recusava as pompas da igreja. Lá também falou sobre o significado de democracia, que segue atual nesses tempos. Democracia seria alfabetização mesmo, não aqueles mobrais que conhecemos, né? Democracia seria vivenda, moradia para todos. Democracia seria não latifúndio, não especulação imobiliária. Pedro foi um dos fundadores da Comissão Pastoral da Terra e do Conselho Indigenista Missionário. Reivindicava uma igreja mais simples, com menos poder econômico e que estimulasse a esperança do povo. Se tornou referência mundial da teologia da libertação, centrada nos direitos dos pobres. Como diz Leonardo Boff, era um profeta. Pastor, profeta, poeta e finalmente é um santo, que nos recorda as virtudes do Evangelho, da simplicidade, da compaixão, do amor incondicional. Acometido há anos pelo mal de Parkinson, Pedro, aos 92 anos, sofreu uma piora em seu estado de saúde e nos deixou na manhã do dia 8. Para Luiz Gouveia de Paula e Eunice Dias de Paula, que conviveram muitos anos na prelazia de São Félix com Dom Pedro, ele permanecerá vivo. A gente não sente o Pedro como uma pessoa que foi. Pedro é. Ele é maior que o tempo de vida dele aqui na Terra e ele permanece conosco. Dom Pedro Casaldáliga era também poeta e inspirou as pessoas com palavras e escritos. Ele publicou alguns livros, entre eles o que intitulou de Me Chamarão Subversivo, por viver pelo povo que está em luta. Na entrevista central, Jonatas Campos conversou com o monge beneditino Marcelo Barros, que conviveu com Dom Pedro nas trincheiras da Igreja Católica Progressista durante a atuação na Comissão Pastoral da Terra. Entrevista Central. Olá, a nossa entrevista central de hoje é com Marcelo Barros. Ele é monge beneditino, teólogo, escritor e assessor das comunidades eclesiais de base e do MST. E nossa entrevista hoje será sobre a vida e a luta de Dom Pedro Casaldáliga. Marcelo, a teologia da libertação, segundo as palavras do próprio Dom Pedro, insiste no hoje e no aqui para que a esperança do além tenha credibilidade. Hoje e aqui, como podemos seguir o exemplo de Dom Pedro Casaldáliga? Dom Pedro foi principalmente uma pessoa humana, humano como Jesus. Então, sendo humanos, a gente vive hoje no Brasil, Jonatas, uma onda de uma certa desumanidade, uma indiferença frente ao fato de que o Brasil ultrapassou 100 mil pessoas mortas. E não mortas pela pandemia da Covid, mas pelo descuido do governo, pela política pública
ineficaz que nós estamos sofrendo neste tempo de pandemia. Então, a figura do Dom Pedro vem nos recordar, todos nós, a missão de lutar pela vida, de nos solidarizar como irmãos e irmãs uns dos outros, e a gente poder avançar juntos para um mundo mais humano e melhor. Marcelo, eu gostaria de lhe perguntar sobre a sua experiência pessoal com Dom Pedro. O que é que mais o senhor pode destacar nela? Eu conheci Pedro nos anos 70, eu já sou uma pessoa de idade, e depois que ele sofreu a morte de amigos e de irmãos junto dele, por estarem com ele. O padre João Bosco Penido Bournier morreu confundido com ele. Ao lado dele, a pessoa que o matou achou que estava matando o Pedro. E o Pedro sabia disso. Então eu o conheci nesse momento. Mas ele, no lugar de ficar deprimido com aquilo, ele sentiu aquilo como um apelo para continuar a missão e para radicalizar mais ainda a opção pela vida, pela defesa dos pobres, pela justiça e pela libertação. Eu trabalhei com Dom Pedro na Pastoral da Terra e no Conselho Indigenista Missionário. Marcelo, você falou da luta de Dom Pedro na prelazia de São Félix do Araguaia, na década de 70 e 80. E eu lhe pergunto, qual a influência dessa luta nas bandeiras que foram defendidas na Constituinte de 1988? Dom Pedro chegou em São Félix do Araguaia em 1968. E em 1971 ele foi eleito e foi consagrado como bispo da prelazia. E no dia da consagração, da ordenação dele de bispo, ele publicou uma carta pastoral. Era a primeira vez que isso ocorria no Brasil. E a carta pastoral tem como título A Igreja da Amazônia em luta contra o latifúndio e contra a marginalidade social. Então, a partir daí, foi uma luta que foi do começo. Desde o começo, ele foi ameaçado de morte. E a luta pela Constituinte, como você está dizendo, foi a luta pela democracia no final do tempo da ditadura militar brasileira. Então, desde 85, 86, o Dom Pedro integrava todo o grupo da Prelazia de São Félix, da Pastoral da Terra, do Conselho Indigenista Missionário, pelo direito dos índios, pelo direito dos lavradores à terra e por todas as conquistas sociais que nós, nas lutas, conseguimos. E uma última pergunta. Dom Pedro lutou contra o assassinato, contra a morte dos povos originários na Amazônia na década de 70 e 80. E a minha pergunta que eu faço para você é a seguinte: qual o exemplo da luta de Dom Pedro para os lutadores de hoje, que continuam sob ameaça agora do governo Bolsonaro? Eu acredito, Jonatas, que Pedro nos chama lá do céu, de onde ele estiver, para a gente se inserir nas bases, fazer uma luta a partir de baixo. E a partir daí a gente lutar organizados. Não basta caridade, não basta uma solidariedade voluntária, individual, mas juntos, unidos, a gente poder trabalhar por um mundo novo possível. Dom Pedro Casaldáliga foi enterrado nesta segunda-feira em Mato Grosso, no cemitério Carajá, como desejou em vida. Na casa onde nasceu, na cidade de Balsarene, em Barcelona, mais de 200 pessoas se reuniram para homenageá-lo na tarde de domingo. A Central do Brasil encerra aqui com um trecho de uma música tocada em sua homenagem. Até amanhã! Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.